Senhoras e senhores, nossa boa noite. E já a percepção de que a psicosfera dessa sala está tão sublime, tão elevada, que se eu estivesse com meu pai, Eduardo Frutuoso, desencarnou em 2017, aos 93 anos de idade, e um médio vidente desde 6 anos de idade. Se ele estivesse aqui, e se ele estivesse aqui encarnado, eu tenho certeza que ele diria o seguinte: Paulo César, a ambiência está tão sublime, a ambiência está tão elevada, tão purificada, que eu estou vendo médicos espirituais percorrendo pelas fileiras e cuidando de nós, de males que nós nem desconfiamos que temos. Então, é uma honra, não há palavras para agradecer o convite de eu aqui estar, e gostaria que me considerassem, desde ontem, como membro dessa instituição e como membro da família de todos que aqui estão. Somos uma família universal e estamos trazendo as divulgações da renovação do cristianismo e que renovará e salvará toda a humanidade. Tudo que eu faço na minha vida de espiritualismo, ligado à ciência, ligado à medicina, está baseada nessas duas personalidades. Frei Luís, um frei franciscano alemão, que foi morar no Brasil na primeira década do século XX e habitou na Serra do Rio de Janeiro um convento, e tamanho foi os prodígios que ele realizou naquela serra, na cidade de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, que foi considerado o verdadeiro santo. Frei Luís era um profundo médium. A outra personalidade, Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís quando lá cheguei, um profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos, principalmente aqueles ligados à ectoplasmia e aos fenômenos de efeitos físicos, que acontecem às custas de tremendas energias desprendidas de médiuns muito raros em toda a história da humanidade, denominados médiuns de efeitos físicos. A energia que se desprende desses indivíduos, homens ou mulheres, foi denominada ectoplasma por um prêmio Nobel de Medicina francês, denominado Charles Richet. Se todos nós temos essa energia ectoplasmática, qual a diferença de um médium de efeito físico conosco? A diferença está num dos envoltórios do perispírito, o envoltório, um dos componentes do perispírito, o envoltório do espírito, também chamado pela ciência como campo morfogenético. Existe uma membrana componente desse perispírito, denominada tela búdica. É a tela búdica que impede que nós, como encarnados, sintamos o toque dos espíritos que aqui se encontram. A tela búdica nos médiuns de efeitos físicos é mais fina e fenestrada, e, em decorrência dessa constituição da tela búdica, o ectoplasma se exterioriza com mais facilidade do médium de efeitos físicos. Mas isso traz um grande problema para esses médiuns. Geralmente são indivíduos muito comprometidos pelo comportamento equivocado de vidas passadas e são perseguidos por legiões de espíritos por eles prejudicados. Como eles sentem o toque dos espíritos, esses médiuns podem sentir do nada bofetadas, beliscões, puxões de cabelos, pontapés e assim por diante. Convivíamos com esses médiuns, conviviam com vários desses médiuns, inclusive um deles o meu próprio pai, e eles nos relatavam esses incômodos, não é? Esses toques agressivos que eles recebiam. Mas, graças a esses indivíduos, fenômenos extremamente profundos e irretocáveis, não tem como você negar que eles tenham acontecido, levou à crença de uma grande quantidade de espíritos encarnados, como eu próprio, a acreditarem em algo além da matéria, algo além do nosso corpo físico. Aqui nós temos uma fotografia também antiga de uma das nossas reuniões públicas, em que nós vemos Luiz da Rocha Lima comandando essa reunião,
E os senhores podem perceber também a presença do amigo de vocês. Eu, quando vejo essa fotografia, fico muito triste, porque eu tinha muito cabelo na cabeça, hoje eu não tenho nada. Aqui está o meu pai, médio de efeito físico, sentado ali na mesa durante essas reuniões públicas, o Luiz da Rocha Lima, e aqui o médium Gilberto, que era Arruda, que era o nosso principal médium de efeitos físicos, e através de quem os fenômenos de materializações, de teletransporte e materializações de espíritos aconteciam 2, 3 vezes por mês. Essas reuniões aconteciam principalmente para atendimento de pacientes graves. Curiosamente, a maioria dos pacientes que eram levados a essas reuniões eram pacientes portadores de câncer, a doença que eu mais cuido como médico que sou, como cirurgião que sou. E, mais uma vez, eu vejo isso como uma forma de evidência de algum planejamento que tenha acontecido antes de nós aqui chegarmos. Aliás, o acaso para mim não existe acaso para mim. Eu não sou médico por acaso, nenhum dos colegas meus que são médicos na Terra por acaso, não pertencemos às famílias que pertencemos por acaso, não temos os companheiros e companheiras que temos por acaso, não temos os filhos que temos, nós somos pais e mães por acaso. Tudo está dentro de um planejamento, mesmo que nós não acreditemos nisso. Mas isso está dentro de um planejamento, e um planejamento milenar. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem será a última. Quantas vezes eu já habitei esse mundo? Quantas vezes eu já vim aqui? 50, 100, 200, 300? Quantos idiomas eu falei? Por que nada disso eu me lembro? Porque o esquecimento é uma dádiva divina. Eu não sei nem o que eu almocei anteontem. Se eu me lembrasse do que aconteceu e dos equívocos que eu cometi em vidas passadas, eu confesso que eu não conseguiria ser um cirurgião. Principalmente sabendo que muitos dos pacientes que são colocados à minha frente como médico foram indivíduos, homens e mulheres, que eu prejudiquei terrivelmente em vidas passadas. Então, o remorso não me daria trégua para que eu fosse um cirurgião na atual existência. Outro indivíduo que também sedimentou muito essa minha atividade da ciência ligada à espiritualidade foi esse Jorge Andréa, um dos maiores escritores do espiritismo, desencarnou há pouco tempo com 100 anos de idade. E essa frase que ele colocou em um dos seus livros me tocou profundamente. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em nova estrada tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Qual é a sociedade onde eu milito? A sociedade médica. E logo na saída dos bancos da universidade, da Faculdade de Medicina, eu fui me deparando com uma série de fenômenos que eu tinha que tomar uma profunda decisão. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. O que eu pensava? Alguém vai se entregar às minhas mãos, anestesiado, sabendo que eu sou um cirurgião que acredita em fantasmas? E se eles souberem que esse cirurgião a quem eles se entregarão anestesiados acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Ou então eu me viro para a direita e procuro na ciência explicações para aqueles fenômenos que eu estava vendo, até dentro da minha própria casa. Quando me voltei para a direita, comecei a encontrar uma série de vultos da história e principalmente da ciência que tinham testemunhado, pesquisado, estudado os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram que era verdade, apesar de não compreendermos exatamente como acontece, mas acontecem. E a ciência, e eu sempre cito essa frase, e eu citei isso ontem, ela tem a humildade de reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do universo. Em 96% do que acontece no universo, a ciência ainda não alcançou, ainda não sabe. E em relação ao que acontece nos múltiplos ou infinitos universos que se interpenetram pelo nosso? Nada, ou quase nada. Paulo César, como é possível alguém compreender a existência de múltiplos universos que se interpenetram um pelos outros? E aí a gente vai. O que caracteriza o médico? O que caracteriza as personalidades dedicadas a alguma forma de tecnologia e de ciência? A curiosidade científica. E dentro dessa busca de tentar entender o que são universos que se interpenetram pelos outros, eu encontrei uma explicação razoável, dada por um físico. Se eu tivesse um rádio aqui,
esse rádio, eu vou citar uma rádio do meu país, a Rádio Globo. Esse rádio, sintonizado com a Rádio Globo, captaria as ondas da Rádio Globo. Mas todas as estações de rádio do mundo estão aqui nessa sala. O rádio está captando a Globo porque está sintonizado com ela. Nós somos o rádio. Os universos paralelos são as estações de rádio. E, no momento, nós estamos sintonizados com este universo. Vai chegar um momento, que todos nós sabemos, em que nós nos separaremos desse veículo físico que eu necessito para interagir com o universo que eu habito e me transportarei para outro universo, ou seja, me sintonizarei com outra estação de rádio. Mais ou menos deu para nós compreendermos de forma vaga o que possam ser esses universos paralelos que se interpenetram um pelos outros. Daí a minha dificuldade de reconhecer. Dificuldade eu reconheço tranquilamente. Eu não consigo entender o que possa ser um Deus. Um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onisciente, onipotente, que cria múltiplos universos. Por enquanto, só posso acreditar que ele existe, e existe. Não posso compreender. Vejamos como é que a nossa ciência admite a existência de civilizações universais. A ciência admite. Tanto que admite, aliás, todos nós sabemos que existem. Na casa do Pai existem muitas moradas. Tanto eles admitem a existência de civilizações universais que já chegam a classificá-la em quatro grupos. 1, 2, 3, 4. Depois eu vou mais longe. O que seria uma civilização do tipo 1? Aquela que sabe como utilizar de forma inteligente a energia do seu planeta. No nosso caso, seria a energia dos vulcões, do terremoto, dos ventos, da luz solar que aqui chega. Tudo isso é energia. Então, a civilização do tipo 1 saberia como utilizar de forma inteligente toda essa energia do planeta. O que seria uma civilização do tipo 2? Aquela que sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima. No nosso caso, o Sol. O que seria uma civilização do tipo 3? Aquela que sabe utilizar, olha só, hein? Quem está dizendo isso é a ciência, não somos nós, não são as religiões. Civilizações que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da sua galáxia. No nosso caso, a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. E chegam o absurdo de admitir a existência de civilizações até do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente a energia escura que permeia todo o universo e a nossa ciência nem sabe o que é. Mas a história não para por aí. Já estão admitindo até civilizações do tipo 5 e 6. O que seria uma civilização do tipo 5? Aquela que sabem utilizar de forma inteligente as energias de universos paralelos ao nosso. Estaria aí entrando as energias mediúnicas, as energias ectoplasmáticas, por exemplo, utilizadas no teletransporte e na materialização de espíritos? Talvez. E chegam ao absurdo já de admitir civilizações até do tipo 6. Civilizações do tipo 6 que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia que sabem até como construir um universo inteiro. Então, essas civilizações existiam antes do nosso universo existir. Será que é isso que está sendo colocado no meu caminho, numa evolução imortal de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de moralidade, de amor, como espírito imortal que eu sou? Até onde eu estou entendendo, de acordo com as informações trazidas pelos nossos amigos do plano espiritual através das comunicações mediúnicas, é isso que eu vou me tornar. Como é que eu estarei daqui a 1000 anos? Como é que eu estarei daqui a 1 milhão de anos? Acumulando cada vez mais conhecimento, me aperfeiçoando como espírito imortal, cada vez podendo praticar melhor o bem e cada vez me sentindo mais feliz em poder melhor praticar o bem. O que eu não farei daqui a 1 milhão de anos com o conhecimento que eu adquiriria, caso eu esteja novamente nesse planeta como médico? Perceberam o que nos aguarda? Daí a importância do Espiritismo como consolador prometido. Eu não tenho dúvida de que eu sou imortal. Eu não tenho dúvida que no momento que eu chegar da minha transposição para outro universo, é exatamente o que vai acontecer com todos os seres encarnados que estão aqui.
E exatamente o que aconteceu com meus entes queridos, com meus amigos e, o mais importante de tudo, também com aqueles desafetos. Daí a importância de nós termos muito cuidado com aquilo que nós fazemos, como pensamos e até com aquilo que nós falamos. Aqui é uma fotografia que eu mostrei ontem de um desses sensitivos, fotografado lá no Lar de Frei Luís, de um desses sensitivos ditos médiuns de efeito físicos, em transe profundo, expelindo pelos orifícios naturais do corpo o tal ectoplasma que no local, ali na fotografia, se assemelha tranquilamente a uma espuma de barba. Então, à medida que esse fluido energético, não alcançado ainda pela nossa ciência, vai sendo expelido pelos médiuns, vai havendo uma diminuição da sua massa física. A curiosidade científica, que eu já citei aqui, sempre foi uma forma de tortura a qual eu me vejo submetido. Você é médico, vai participar de uma reunião dessa, onde se teletransportam médicos que já tiveram um corpo igual ao meu, passaram pelo fenômeno da morte e continuam vivos em outro universo paralelo. Você quer saber como é que isso acontece? Você quer saber o que o meu colega médico continua fazendo do outro lado da vida? Como é que eles estão conseguindo intervir beneficamente no meu trabalho? Isso é óbvio. Isso eu vou mostrar por aqui aos senhores também. Eu não estou sozinho, nenhum médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Certa vez eu perguntei ao Dr. Rocha Lima, Dr. Rocha Lima, tudo que eu estou aprendendo aqui dentro, o senhor não acha que eu deveria conversar com meus colegas? Por quê? Mostrar a eles que nenhum deles está sozinho. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo extrafísico, espiritual, imortal, energético, transmissor da vida aos nossos pacientes. O senhor acha que eu deveria conversar com eles? Não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Olha, e me especifica melhor por que você quer conversar com seus colegas. Dr. Rocha Lima, trabalham dia e noite, estudam até exaustão, ensinam tudo o que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acredito em nada. Sim, eu reafirmo, não mexa com nenhum deles porque estão na sua frente. Mas como estão na minha frente? Não preciso de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma oração constante e plena. Bem, um dia desse eu conversei com um desses colegas, não acredito em nada. Colega, você tem uma ideia de quantos pacientes você já operou na vida? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. Então não precisa de religião. O mais importante é a conduta, não é a crença. Então eu acho que esses ectoplasmas, essas substâncias utilizadas energéticas no teletransporte de espíritos, poderiam cair no grupo das civilizações do tipo 5, que sabem como utilizar de forma inteligente as energias dos universos paralelos ao nosso. E aqui está algumas das condições obrigatórias para que tais fenômenos aconteçam. A ausência de luz natural artificial, porque os fótons da luz artificial e natural afetam a energia que se desprende do médium, afetam o médium e afetam a entidade que se materializa. É possível a ocorrência de teletransporte e materialização de espíritos até a luz do Sol? Sim, extremamente raros, mas possíveis. Abstinência de carne, com exceção da carne de peixe. Por que nós não devemos ingerir carne caso participemos de uma dessas reuniões, algum desses encontros, nas 72 horas que antecedem a reunião? Porque quando o boi, quando a ave, quando o porco é abatido, a sua carne fica impregnada de fluidos negativos, pesados, barônticos. Quando nós ingerimos essa carne dentro dessas 72 horas e participamos de uma das nossas reuniões, além do ectoplasma do médium, o nosso também é expelido. 70% da energia sai dele. Os outros 30% da assembleia que acompanha o médium e da natureza que envolve o santuário onde os fenômenos acontecem. Então, se eu vou com o meu ectoplasma contaminado a uma reunião dessas, eu posso estar cometendo o que o Rocha Lima chamava de um crime de lesa espírito, porque eu estou dificultando o teletransporte e a materialização de médicos que atuarão em pacientes graves que eram levados a tais reuniões. Trajes claros, brancos, de linho ou algodão. Os tecidos sintéticos, como poliéster, como nylon, dificultam a saída do ectoplasma dos nossos corpos. Guardem bem esse detalhe. Abstinência de carne, aí eu coloquei em vermelho, exceção da carne de peixe. Daqui a pouco nós vamos entender por quê. Controle dos pensamentos.
Então, são energias que estão sensíveis ao próprio pensamento. Então, não posso entrar numa reunião dessa pensando no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no aborrecimento que eu tive no meu trabalho durante a semana, na conta que eu tenho que pagar amanhã. É melhor não comparecer, porque nós estamos habitando um planeta de provas e expiações composto por 22 bilhões de espíritos, encarnados, 7 a 8 bilhões, comandados por quem? Por um Cristo planetário chamado Jesus. Então, como somos de um planeta de provas e expiações, bilhões de espíritos não têm nenhum interesse de que essas verdades cheguem até a humanidade, que consideram sua propriedade. Bom, abstinência de relações sexuais. Quando nós entramos no orgasmo, até onde nós entendemos, há também uma expelição, uma eliminação do ectoplasma no momento do orgasmo. Quando você vai a uma reunião dessa, em vez de você doar, você absorve o ectoplasma da ambiência, que então pode faltar para a completa materialização da entidade. Locais afastados e rodeados por vegetação, tamanha a quantidade de energia envolvida, e, lembrando, qualquer ser vivo tem ectoplasma, vegetal, animal ou minal. Quando nós subíamos na região, na direção das reuniões onde aconteciam esses fenômenos no lar de Frei Luís, o meu pai ia ao meu lado, médio vidente que era, e ele observava físicos, técnicos, espíritos ligados à natureza, removendo energias das plantas, das flores, dos pássaros e conduzindo para o santuário onde os fenômenos aconteceriam. Presença de um médium de efeitos físicos, já citado, expressamente proibido tocar na entidade. Na hora que você toca na entidade, você pode levar algum malefício ao médium, porque eles estão ligados por fluidos energéticos incompreensíveis, mas que você pode causar alguma alteração no corpo físico do médium, caso você insista em tocar a entidade. Paulo César, você já tocou em alguma entidade dessas materializadas durante 40 anos que você participou dessas reuniões alguma vez? Uma dessas entidades médicas estava numa ambiência muito positiva e me chamou ao seu lado e disse: Paulo César, foi lhe dada uma oportunidade de você ter mais uma prova do que acontece nas nossas reuniões. Segure meu braço e o comprima lentamente. Eu peguei o braço da entidade médica e comecei a comprimir. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando um maço de papel crepom, quase a ponto dos meus dedos se unirem uns aos outros. Com medo de causar algum malefício à entidade ou médium, soltei, a entidade entrou dentro da cabine, onde fica o médium de efeitos físicos em transe, e essa cabine funciona como um condensador de energia e se desmaterializou. E, evidentemente, essas manifestações só são autorizadas pelo governo planetário da Terra com objetivos nobres. Atendimentos a enfermos graves, que a nossa medicina pouco pode atuar, e um segundo motivo menos importante, daí o título da nossa apresentação de hoje: lampejos, relâmpagos, lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Os médicos já são médiuns, sem aceitar, sem perceber. No futuro, serão profundos médiuns. Eu vou voltar. Quero voltar a ser médico. Vou fazer prova para uma escola de medicina e vou entrar. Sabe o que eles vão fazer comigo quando eu entrar nessa escola de medicina do futuro? Paulo César, abre a boca. Vão recolher células da minha mucosa bucal e vão fazer um estudo profundo no meu ADN, verificando, estudando se no meu ADN eu tenho a genética da mediunidade. Se eu tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Se nós estamos numa escuridão, como é que eu vou ver uma entidade materializada? Toquei nesse assunto ontem, porque quando as entidades se materializam e saem da cabine, elas vêm emitindo luz dos seus próprios corpos e das suas próprias vestes. Paulo César, você já foi levado a uma dessas cabines com a entidade materializada? Fui. Passou pela minha cabeça, com 26, 27 anos, meu Deus, será que não é o médium que está se cobrindo com o lençol e acendendo uma lanterna por baixo do lençol? Tira esse pensamento da minha cabeça. Tarde demais. Saiu um preto velho, chamado Jeremias, que é um dos protetores do médium, veio na minha direção e indagou: Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me pegou pela gola e me levou dentro daquela cabine.
Quando chegou dentro da cabine, se deixou poderosamente iluminar e eu vi a entidade materializada ao meu lado e o médium deitado no leito envolto em cobertores com diminuição provável de 30% a 40% da sua massa física. Eu olhava para a entidade e olhava para o médium. Perceberam a tortura da curiosidade científica de um médico recém-formado? Como é que aquele médium estava vivo? O que estava acontecendo com a sua circulação, com o seu cérebro, com o seu coração, com seus ossos, com a sua musculatura? Então, o que está sendo colocado diante de mim e de outros colegas que eu não estava sozinho? Uma tremenda ciência completamente diferente daquela que nós estamos acostumados a estudar. É impossível nós imaginarmos os princípios que levam a tamanhos fenômenos comprovados empiricamente, reais, mas como acontecem? Como acontece? Aliás, você pensando bem, isso não está muito diferente do que acontece com os fenômenos físicos, científicos acontecendo no nosso mundo. A ciência, por exemplo, não sabe o que é o magnetismo, calcula perfeitamente os seus efeitos, mas não sabe o que é. Tanto que magnetismo, sabe de onde vem a palavra magnetismo? Magia. Então, por enquanto, o magnetismo é uma magia. Bem, aqui está um desses colegas médicos materializados, não é? Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica, e a resposta do porquê o peixe pode ser autorizado à ingestão nas 72 horas que antecedem as reuniões de materializações. Doutor Raja Lima, o peixe não sofre também quando ele é pescado, quando ele é retirado da água? Sofre, Paulo César, mas muito menos do que o boi, do que a vaca, do que o porco, do que a ave. Por quê, doutor Raja Lima? Porque o cardume tem um perispírito coletivo. Por isso que quando você agride a água, dá uma pancada na água, o cardume inteiro, ao mesmo tempo, muda de direção. Então, você tira uma unidade desse conjunto, há sofrimento, mas muito menor do que é causado pelo boi, pela vaca, pelo porco e pela ave. Outra informação preciosa, tudo é energia. A carne do peixe, ela é rica em compostos fosforados. Quando estamos numa reunião de materializações, os primeiros fenômenos que se manifestam vindo da cabine são relâmpagos, clarões, poderosos, e que servem para a esterilização do ambiente, porque até cirurgias hiperfísicas são realizadas por esses colegas do outro lado da vida. Então, a esterilização do ambiente impede os processos infecciosos nas cirurgias físicas e hiperfísicas por eles realizados. Entendo cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico. Eles vão além disso. Paulo César, você tem certeza de tudo que você está fazendo e falando? Tenho. 40 anos vendo isso acontecer, conversando com eles. O médium era mecânico de automóveis. Eles conversavam comigo materializados usando termos técnicos que um mecânico de automóvel não poderia entender, não poderia saber, não poderia utilizar. Então, até isso eu vi. Certa vez, um professor meu, que não acreditava em nada e chegou até a comparar o grupo do Lar de Frei Luís, a colônia dos Ginjones, lá da Guiana Inglesa, onde quase 1000 se suicidaram, desenvolveu um processo cardíaco de insuficiência mitral. Eu era o primeiro assistente dele, e tamanha foi a insuficiência cardíaca, a insuficiência pulmonar, já que na hora que o coração se comprimia para empurrar o sangue para frente, como ele avistava com uma insuficiência mitral, o sangue retornava. Para onde? Para os pulmões. Então, ele desenvolvia um processo chamado em medicina uma asma cardíaca. O sangue se acumulava nos pulmões. E ele não estava conseguindo operar. E eu estava realizando os procedimentos cirúrgicos dele, que eu era o primeiro assistente. E me encorajei, professor, eu não gostaria de uma dessas reuniões, eu sei que você não acredita em nada, ninguém vai lhe cobrar nada, ninguém vai lhe obrigar a nada, mas eu vejo tantas pessoas serem beneficiadas, quem sabe o senhor não seria? Quando me tivesse assim, fazendo um favor, aceitou. Já estava indo para o Instituto do Coração de São Paulo para fazer um transplante. Nessa reunião, um desses médicos, chamado Frederic von Stein, que eu toquei nele e mostrei ele à plateia ontem, saiu da cabine não materializado, mas sim encarnado no médium.
Entendam a encarnação mediúnica como uma posse completa do equipamento físico do médium. Quando isso acontece, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. Inclusive fala línguas desconhecidas do médium através do processo conhecido como xenoglossia. Então o Frederic saiu da cabine, se aproximou do leito onde estava o meu professor, e levou a mão até uma lâmpada elétrica que existia acima do leito e girou o potenciômetro, deixando que uma leve claridade azulada iluminasse o corpo do meu professor. Nesse momento, me chamou para o seu lado. Paulo César, fique ao meu lado. E eu não fui sozinho. Ele chamou mais 4 colegas médicos. Eu, cirurgião. O Ronaldo Luz Gazola, cirurgião, durante 7 anos, secretário de saúde do município do Rio de Janeiro, onde nós habitamos e trabalhamos. José Carlos Campos, anestesista. Paulo Roberto, angiologista. E Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. 5 médicos. E disse o seguinte: desabotoem a camisa do nosso colega. Desabotoamos, e nesse momento ele disse o seguinte: meu irmão, não duvide, porque a sua dúvida pode prejudicar o que você vai receber. E começou a massagear o tórax dele. Sem se descuidar do que estava fazendo, ele disse: Paulo César, você está vendo o que está acontecendo? Aquela voz firme do alemão. Paulo César, sim. Você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta para os seus 4 colegas que estão aqui o que é que você está vendo. Frederic, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. Coronel, eu fui, peguei aquilo branco que eu estava vendo na poça de sangue e puxei. A válvula mitral dele veio na minha mão. Aí ficamos olhando os colegas um para o outro, aquela peça toda ensanguentada. Frederic, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Nós sabemos, e a medicina de vocês, no futuro mediúnica, saberá como desmaterializar a peça defeituosa. E à medida que ela vai sendo desmaterializada, nós vamos materializando no local uma prótese de ectoplasma que com o tempo adquire as características do receptor e não há rejeição. Um mecânico de automóvel não podia me dar uma resposta dessa. Frederic, eu posso fazer outra pergunta? Pode. Eu posso mandar examinar isso aqui? Posso mandar examinar isso aqui? Pode. Entreguei a peça a 2 colegas patologistas. Todos os 2 examinaram e confirmaram que era tecido cardíaco. Quando nós saímos daquela reunião, inesquecível, vou estar quase 40 anos nessa história, o cardiologista Luiz Augusto Queiroz, que estava conosco, Paulo César, deixa eu ver essa peça. Aí ele olhou, cardiologista, Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. Um grupo de filamentos, os colegas médicos presentes sabem o que eu estou dizendo, que impedem que os folhetos da válvula mitral abram mais do que devem. Então, até aqueles elementos estavam ali, e o cardiologista vindo. Daquele dia em diante, o médico parou de sentir tudo que sentia e voltou a operar naturalmente. Durante 7 anos, trabalhou naturalmente, até que, no final desse 7º ano, teve um infarto fulminante e desencarnou, sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido a uma cirurgia hiperfísica. Perceberam a nossa resistência, principalmente nós da classe médica? Ô Paulo César, se era um indivíduo que não acreditava em nada, descrente, por que recebeu uma graça dessa? Talvez eu tenha a resposta. Quando ele tinha 11 anos de idade, num acidente ferroviário, perdeu uma das pernas. Sem uma das pernas, se transformou num dos mais eficientes cirurgiões que eu vi atuar. A maior parte dos pacientes que eles operavam eram cancerosos indigentes, cancerosos indigentes. Utilizando o seu conhecimento, construiu um prédio de 4 andares
para tratamento de crenças cancerosas. Esse indivíduo precisa de religião? Então, mais uma vez, ficou comprovada para mim que o mais importante é a conduta, não é a crença. Paulo César, então quer dizer que quando a entidade está materializada, você não pode tocar na entidade porque é leve, pode levar algum prejuízo ao médium? Sim. Não me toques, Madalena. Ainda não estou pronto para o Pai. Eu ontem mostrei algumas fotografias aqui que humildemente posso, não é? Levantar a hipótese de várias ocorrências evangélicas terem se acontecido às custas da energia ectoplasmática, como, por exemplo, anjos com as roupas luminescentes à porta do túmulo de Jesus, e todas as mulheres que chegaram para cuidar do seu corpo viram, não é? Nós apresentamos aqui a imagem de Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e de Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos, Elias há mais de 800 anos, e os médiuns, estou sendo bem claro, vamos chamar de apóstolos, né? Os apóstolos que levaram estavam adormecidos em sono profundo. Hipoteticamente, eu coloquei ao público, estaria eu exagerando hipoteticamente em achar que ele tenha levado com ele 3 ou 2 médiuns de efeitos físicos? Diante de uma cena dessa, quem de nós conseguiria dormir? Então, começam a haver lampejos de explicações científicas, porque tudo é energia, que podem contribuir para a crença daqueles que não viram e querem crer. Bem-aventurados os que não viram e creram. E os que precisam ver para crer, vão para o inferno? Então, eu acho que esses fenômenos que foram colocados à minha frente podem trazer alguma confiança, principalmente a quem? A classe médica a qual pertence. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um bacilo de Hansen. Ninguém pode fazer um cego enxergar sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, nervosa e muscular do corpo humano. Se há 2.000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Só deve ter aprendido com civilizações que nem mais existem, em planetas que nem mais existem, em universos paralelos ao nosso, mas que ele aprendeu. E eu, como médico, também quero aprender, e vou aprender, eu sou imortal. Então, o que eu coloco nesses meus livros, principalmente o primeiro e o quinto, A Face Oculta na Medicina e a Medicina Mediúnica do Futuro, são esses fenômenos que eu vi acontecer ao longo de 40 anos, mesmo sem explicações científicas ainda cabíveis, mas acontecem, são possíveis. Aqui nós temos a fotografia do Frederic, que eu também apresentei ontem, não é? Materializado, com o flírio nas mãos em homenagem ao Frei Luís, e o médium Gilberto Arruda, através de quem esses fenômenos aconteciam. O médium Gilberto Arruda, no dia 19 de junho de 2015, teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Geralmente, esses médiums de efeitos físicos têm morte violenta. Um lá no Rio de Janeiro, no Nordeste, foi assassinado pelo seu caseiro. Depois que o caseiro o assassinou, não lembrava de nada que tinha acontecido. Então, vejam a sina, o sacrifício desses médiums de efeitos físicos ou sensitivos, homens e mulheres. O que é um médium? De acordo com a pergunta 159 do Livro dos Médiuns, todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. E é por esse médium, por esse fato chamado médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Não existem milagres, não existe sobrenatural. Existe o que ainda não é comum nem explícito pelas leis da nossa ciência. Então, o que está acontecendo está baseado em leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não alcançamos. Mas milagres não existem. Aliás, existe. Até eu falei ontem que eu faço milagre, não foi? Na hora que eu vou escovar minhas mãos para realizar um procedimento cirúrgico, eu não toco em nenhuma torneira, passo a mão em frente a uma célula fotoelétrica, a água sai sem tocar em nada. Se eu tiver com uma criança ou um selvagem ao meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Qual a diferença estrutural entre alguém com sentidos mediúnicos, 7% dos humanos, por enquanto, quando for 20%, 30%, 40%, 50%? Os cientistas vão ter médios dentro da sua casa, os seus médios serão médios, os seus filhos serão médios, vão ter que se voltar para o assunto. É só questão de tempo,
Nós estamos no caminho. E a ciência e a tecnologia do século XX e XXI está mais acelerada do que toda a história da ciência. E cada vez mais rápido. Qual a diferença, então, esse médium e outra pessoa que não possui seus dotes mediúnicos? Até onde nós estamos entendendo, na glândula pineal. E já foi falado isso aqui, bastante pelo nosso colega Felipe. Bem, na hora que você faz a pesquisa, através dos anos, informações preciosas não chegam. André Luiz, fenômenos nervosos emotivos, ligados à mediunidade por princípios eletromagnéticos, 45. Edgar Harmon, 1964. Carlos Torres Martorino, 69. Francisco Cajazeiras e Nubonaco, 19... Quer dizer, vão chegando informações, até que se culmina com quem? Com o nosso amigo Sérgio Felipe de Oliveira, que em 2011, através de pesquisas da glândula pineal com difração de raio-x e tomografia computadorizada, relata a presença de cristais de apatita magnetizados, capazes de repelir e atrair campo de energia. Então tudo é energia, tudo é força, tudo é equilíbrio, tudo é Deus. Deus é energia, um ser imaterial. Eu estou vendo aqui jovens que serão mães e vejo senhoras que já são mães. Você sabe qual é a maior força existente no multiverso? A maior energia, a maior oração? A da mãe pelo filho. Segundo informações dos nossos amigos, a prece da mãe pelo filho arromba as portas do céu. Nem as portas do céu conseguem segurar. Então, na hora que tiverem com os problemas que todos nós temos no planeta de provas e expiações, lembre-se desse ensinamento, que não é meu, foi trazido por Emmanuel. Na linguagem de vocês, Emmanuel. Não existe força mais poderosa no multiverso do que a prece da mãe pelo filho. E aqui está os cristais de apatita, que foram estudados pelo nosso colega Sérgio Felipe. Então, um médium com um número considerável de cristais de apatita em sua glândula pineal poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas. Mais uma vez, nós vemos que os médicos de amanhã poderão ter a sua glândula pineal avaliada geneticamente, estudada geneticamente. Nós não temos coragem de contar essas coisas. Teve um acontecimento há pouco tempo lá no Rio de Janeiro, eu toquei no assunto ontem, houve uma homenagem no Dia do Médico, no dia 18 de outubro, e, para minha surpresa, eu fui convidado, por causa desse trabalho que nós fazemos ligado à espiritualidade e ciência, para o Senado Federal. Um colega que trabalha comigo há 30 anos se aproximou de mim, nunca me contou nada, sempre descrente. Paulo César, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava de plantão num dos hospitais, algum tempo atrás, e deu entrada no plantão que eu estava um filho de um colega médico com um tiro no tórax. A bala estava no coração. E ele caiu sob os meus cuidados. Enquanto eu estava cuidando dele, o coração dele parou. E eu comecei a fazer uma massagem cardíaca. Massageei, continuei massageando, durante 40 minutos massageando. E o coração dele não voltava ao batimento. Eu achei que eu ia parar, 40 minutos tentando massagear, o coração não volta. Nesse momento, eu escutei nitidamente alguém me dizer, continua. E eu continuei e salvei a vida do rapaz. Ele trabalha comigo há 30 anos e nunca me contou isso. Então, esse é o problema. Os médicos percebem em algum momento que são auxiliados. Não sabem por quem, mas são. Então, na hora que você tem coragem de colocar esses fenômenos, a classe médica, você começa a despertar algum ponto aqui e ali de coragem para que eles possam revelar o que acontece com eles. Por que nós não podemos contar isso aos nossos alunos, aos alunos de medicina? Um dia desse eu ouvi lá um simpósio no Rio de Janeiro em que estava se tratando da colocação de espiritualidade e saúde como cadeira obrigatória nas escolas de medicina, num dos órgãos mais importantes da ciência médica no meu país. Convocaram 5 palestrantes, um monge budista, um bispo católico, um rabino, um representante do espiritismo e um filósofo. Cada um falou meia hora. Subiu o representante do catolicismo, falou meia hora e disse o seguinte, diante da dor e do sofrimento, nós temos que nos manter firmes. Eu estava na plateia, anotei essa frase. Subiu o rabino. Diante da dor e do sofrimento, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Eu anotei essa frase.
Os 5 terminaram, o presidente do simpósio passou a palavra para os componentes da instituição para que fizesse algum comentário, alguma pergunta. Ninguém. Passaram para a plateia. Alguém da plateia quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ninguém. Eu bem que eu tentei ficar com o meu braço embaixo, mas eu tenho a impressão que algum espírito levantou o meu braço. Aí veio um representante com o microfone, se identifique e faça a sua pergunta ou seu comentário. Olha, eu estou lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto com um paciente que um tumor sarcomatoso infantil, eu acho que eu toquei nesse assunto ontem, no pescoço. O tamanho do tumor, mais ou menos do tamanho da cabeça do paciente. Idade do paciente, 6 meses. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, o tumor já aparecia na tomografia, o tumor estava no feto, um tumor de alta malignidade. Fizemos uma traqueostomia para a criança poder respirar, porque a traqueia estava comprimida pelo tumor, algumas semanas depois morreu. Eu pergunto, com todo respeito ao representante do catolicismo, poderia me explicar como eu chego perante um paciente com 6 meses de idade, com sarcoma infantil no pescoço, do tamanho da cabeça dele, e peço para ele se manter firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali. Devia ter ficado calado. Agora já era. Com todo respeito, ao representante do judaísmo, com todo respeito, nós estamos aqui discutindo a colocação desse espiritualidade nas escolas de medicina como cadeira obrigatória. Se um estudante de medicina me perguntar por que um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onisciente, onipotente, permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que é que eu vou responder para ele? Que o porquê não faz parte do meu dicionário? Burburinho da plateia dali, burburinho da plateia daqui. Tentaram responder, não conseguiram. Sabe o que aconteceu? O presidente do simpósio, está encerrado o simpósio. Aí as pessoas se levantaram da plateia e vieram na minha direção. Eu acho que eu vou apanhar aqui hoje. Paulo César, por que você não fez essa pergunta para o representante do Espiritismo? Porque ele me responderia com uma única resposta, uma única palavra: reencarnação. Eu fiz essa pergunta para quem não aceita isso. Perceberam? Se o porquê não fizesse parte do meu dicionário, nós estávamos habitando caverna na Idade da Pedra. Então vejam a resistência, a dificuldade de nós levantarmos o véu de Ísis, que ainda dificulta o nosso reconhecimento de todas as verdades trazidas pelo espiritismo kardecista cristão. Bom, essa aí é a energia existente nos nossos corpos físicos, 7 octilhões de átomos. Eu falei também ontem que num corpo de um homem com 85 quilos, ou mulher, tem energia suficiente para iluminar um estado lá do meu país, do Rio Grande do Sul, por 161 anos. Então, a materialização de um espírito de 85 quilos vai consumir tamanha quantidade de energia. Alguém pode imaginar como tamanha quantidade de energia pode ser manipulada de forma inteligente em segundos? Nós vimos a entidade entrar dentro da cabine, se desmaterializar e quase segundos outra sair? Que inteligências são essas? Então, não há condições de nós imaginarmos como que tais coisas acontecem. Mas o nosso amigo deixou alguns sinais aí. Olha aí. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores. Eu falei também ontem que nos 60 gramas do nosso corpo tem 100 bombas atômicas. Se eu medir toda a energia dos átomos em 60 gramas do corpo físico. Eu peso 90 quilos, 90 mil gramas, 161 mil bombas atômicas. Quem está dizendo isso é ciência, hein? Física. E igual a mc ao quadrado. Bom, se eu conseguisse dominar de forma inteligente tamanha quantidade de energia, eu acho que eu conseguiria acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Será que foi isso que o nosso amigo fez? E ainda ele é bem claro: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores. Rapaz, um homem domina o mar, domina o vento, e os seus discípulos assustados, assombrados. Quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? E ele está dizendo que nós vamos fazer obras maiores ainda do que ele? É esse o nosso trajeto? Me parece que sim, é isso que está se abrindo com as revelações trazidas pelo Consolador Prometido, através de Allan Kardec, em meados do século XIX.
Qual o médico que vai escutar numa história dessa? Algum médico. Nós podemos ir a um templo para uma comemoração de algum casamento, de um batizado, uma reunião fúnebre. Mas como é que eu vou acreditar? Aqui na minha cavidade bucal, não conta para ninguém não, não conta para ninguém não. Se nenhum namorado vai beijar a namorada, nem a namorada vai beijar o namorado. Na cavidade bucal, eu tenho 10 tipos de bactérias diferentes. 10 tipos. Então, eu tenho milhões de bactérias. Eu vou cuspir na terra, vou unir com bilhões de bactérias, de micro-organismos, vou aplicar na vista de um cego, e ele vai voltar a enxergar. Então, são essas colocações miraculosas que afastam as classes eruditas das religiões. Observe essa cena. Aqui está o Gilberto, com um médico nele encarnado, e ele está cuidando de um paciente no leito. Enquanto ele estava cuidando do paciente no leito, nitidamente se vê expelindo pelos seus orifícios nasais e pela boca uma substância esbranquiçada. Se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que eu pensaria? Ectoplasma. Há 2000 anos, saliva. O que os nossos colegas médicos estão dizendo do lado de lá? Olha, Paulo César, estão dizendo para todo mundo, para cada célula do corpo físico que vocês têm, no corpo físico de vocês, para cada célula, existe uma contrapartida, outra célula, no perispírito do espírito de vocês. E se eu tivesse conhecimentos científicos e energia para teletransportar as células dos olhos do espírito de um cego para o seu olho, o que eu não faria? Agora, eu preciso de conhecimento científico, eu preciso de estudo, preciso de conhecimento, que eu não tenho condições de inteligência nem genética ainda para compreender. Mas que é possível, tanto que ele fez. É através dessa formatação, desse perispírito, desse componente morfogenético, que é feita a moldagem dos nossos corpos. Aqui está como é que nós começamos. Houve a união do espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe. 2, 4, 8, 16 formam uma constituição celular chamada mórula, de células absolutamente iguaizinhas e tudo. De repente, uma dessas células se transforma numa célula do osso, outra no neurônio, outra numa célula da pele, outra na célula do pulmão, outra na célula do estômago. Tem que ter uma formatação extrafísica comandando tudo isso. Isso não pode ser obra do acaso. Não dá para você explicar pela epigenética, pelas alterações do ambiente onde está a célula, para tamanha formatação, para tamanha diferenciação. Então, você tem que acreditar em alguma coisa fora da matéria, e existe algo fora da matéria, por isso nós estamos aqui hoje. E então, essa constituição toda, ela é comandada por uma formatação extrafísica. Se eu tivesse conhecimento de como isso acontece, de como teletransportar, de como substituir as células físicas do olho de um paciente, de um aleijado, de como eliminar um bacilo, como eliminar um parasita, um corpo estranho, um tumor, eles estão me mostrando que isso é possível. Porque eu via entidades materializadas médicas realizarem. Eu via entidades médicas simplesmente passando a mão iluvada nos tecidos, também materializados pela ectoplasmia, sobre a superfície dos corpos, e à medida que aquele dedo ia correndo, era como se ele estivesse passando um bisturi na pele do paciente. Eu via o sangramento abundante acontecer, e depois que ele realizava o que tinha que realizar, simplesmente pegava o polegar e os outros dedos, iam aproximando as bordas da pele e não ficava cicatriz nenhuma. Foi isso que me levou para o espiritismo. Quando eu cheguei em casa no 5º ano de medicina, encontrei o meu pai, 3º ou 4º, não me lembro mais. Encontro o meu pai com uma mancha de sangue, vindo de uma dessas reuniões. Paulo, papai, o que houve? Se machucou? Não sei se você vai acreditar, mas fui submetido a uma cirurgia hiperfísica. Cirurgia hiperfísica? Onde? No estômago. Você estava sentindo alguma coisa? Não. Vamos comigo amanhã na faculdade, eu vou levar você para um professor meu de gastroenterologia. Professor Toledo, dá uma olhada no meu pai aí. Não, tudo bem. Está com alguma queixa? Não, mas eu estou preocupado que talvez ele tenha alguma coisa no estômago. Naquele tempo não tinha endoscopia. Tinha um exame chamado de seriografia. Você tomava o contraste e, à medida que o contraste ia descendo, você ia fazendo
chapas fotográficas. Aí você avaliava o estômago, o esôfago, o duodeno e por diante. Na hora que o colega da radiologia estava fazendo o exame do meu pai, chamado seriografia esôfago gastrodenal, ele se vira e pergunta assim: o seu pai foi operado? O que eu vou responder? Foi? Não tem cicatriz nenhuma? Não, mas tem alguns sinais aqui de que alguma cirurgia foi feita. Bom, e aquilo ficou na minha cabeça, só que eu não tinha tempo, tinha que estudar. Eu só fui encontrar, isso deve ter sido em 1972, eu só fui ter tempo em 1978, nunca parei. Por que os médicos de hoje não conseguem realizar as curas mediúnicas? Não temos ainda inteligência nem constituição genética adequada, mas estamos a caminho. A nossa inteligência está aumentando. Isso é um trabalho feito por uma pesquisadora americana, Catherine Pollard. Ela resolveu estudar uma região genômica associada à inteligência humana. Nessa região, ela é composta por 118 bases. Não vou entrar em detalhe. Em 3 bilhões de bases, 118 estão relacionadas com a nossa inteligência. E ela percebeu que, durante 300 milhões de anos, essas 118 bases estavam inalteradas. E nos últimos 6 milhões de anos, vem sofrendo uma aceleração e a nossa inteligência vem aumentando. O que manteve essas 118 bases paralisadas durante 300 milhões de anos e agora está comandando uma evolução rápida ao longo de 6 milhões de anos? Então, mais uma vez, nós estamos vendo que nós estamos diante de um planejamento espiritual que está acompanhando a nossa evolução. Então, até onde eu estou entendendo, a medicina mediúnica do futuro será baseada na utilização de forma inteligente de energias mentalmente direcionadas, exatamente o que fazia o médico Jesus. Quem tocou nas minhas vestes? Senhor, nós estamos no meio de uma multidão, como é que vamos saber quem tocou nas suas vestes? Mas eu senti uma virtude de mim se desprender, entendo virtude como energia, ele não estava sozinho, espíritos médicos o estavam acompanhando. Então, como é que a hemorroísa foi curada? Se ele só percebeu que dele se desprendeu energia. Foi curada por quem? Pelos médicos espirituais que o acompanhavam. Evidentemente, haveria necessidade de quê? De um comportamento individual do paciente, dela, vamos chamar de fé, que facilitasse que tamanhas energias fossem utilizadas pelos médicos que acompanhavam Jesus. Eu coloco numa dessas apresentações a fotografia de uma médium russa chamada Nadia alguma coisa, Malanova, não sei bem, nome russo, não dá para lembrar. Se vocês entrarem na internet, vão ver essa médium num filmete de 7 segundos. 7 segundos. Durante 7 segundos, com a força mental, ela está movimentando pedacinhos de papel e fósforos. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, o filmete de 7 segundos levou 7 horas para ser realizado, porque a cada meia hora de concentração, essa médium perdia 1,5 kg de massa física. Os pesquisadores tinham que parar, hidratar, alimentar, descansar, para depois continuar. De onde está, mais uma vez, comprovado que não temos genética para utilizar a energia toda existente nos nossos corpos físicos e nos extrafísicos. Bom, o que será possível a um médico médium do futuro? A percepção do mundo espiritual pela vidência. O nosso olho não começou assim. Começou através de uma membrana celular sensível à luz. Através de bilhões de anos, se transformou no olho que nós temos. E a nossa evolução não parou. E agora pode ser acelerada por quem? Pela engenharia genética. A captação das orientações dos médicos espirituais que nos acompanham, pela intuição nítida e clareaudiência, a visão por transparência. Quantos diagnósticos eu faria como cirurgião se eu tivesse a visão por transparência? A visão microscópica, ultramicroscópica, cirurgias hiperfísicas, desintegração molecular de anomalias pela energia ectoplasmática, a materialização de prótese de ectoplasma, como aconteceu com o meu professor, a percepção de causas kármicas das doenças. Nós estamos, como médicos, muitas vezes tratando dos efeitos, não sabemos as causas.
Mas a medicina mediúnica do futuro saberá. E isso fará parte dos congressos médicos do futuro, dos simpósios, das sessões clínicas e aí por diante, dos livros que nós estudaremos. E incursões intracorpóreas e muito mais. Aí está as tais cirurgias hiperfísicas. Está aí o Frederic encarnado no médium, atuando sobre um paciente e nitidamente nós estamos vendo sangramento. Foi isso que eu vi acontecer no tórax do meu professor. Frederic, você sabe como trabalhar de forma microscópica e ultramicroscópica. Sei. Por que tem que acontecer sangramento? Você não poderia poupar os capilares do paciente? Por que tem que sangrar? Eu poderia fazer sem sangramento. Então por que você deixa de sangrar? Para que aumente a fé do doente e a sua. Paulo César, você quer operar como eu opero? Claro. Então você vai desencarnar. Vou esperar um pouquinho. Só tem jovens aqui, então acho que só eu me lembro de um filme na década de 60 chamado Viagens Fantásticas, em que cientistas miniaturizam um submarino com médicos e cientistas dentro e introduzem esse submarino numa corrente sanguínea de um paciente com uma lesão cerebral. O submarino vai até o cérebro pela corrente sanguínea e esses cientistas com raio laser eliminam a lesão cerebral. Eu estava com esse livro aí com 12 capítulos prontos e pensei comigo, será que eu conheço algum médico ou médica médium que possa me dizer o que acontece com ele ou com ela dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório, de uma enfermaria, dentro de um consultório? E lá no Frei Luís tem uma médica médium, cirurgiã e proctologista, muito fechada. Aí me aproximei dela, colega, eu estou escrevendo um livro assim, 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 você podia me dizer o que acontece com você quando você chega no hospital? Vou pensar. Aí virou as costas e foi embora. Passou 10 dias, não me deu resposta nenhuma e perguntei de novo. E aí, você pensou? Olha, eu vou atender seu pedido com uma condição. Qual? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom. Inventamos aí um pseudônimo. E eu fiz 16 ou 17 perguntas a ela. Ela começou a me dar resposta desse tamanho. Na resposta dela, estava tudo que eu já tinha escrito nos 12 capítulos e ninguém sabia que eu estava escrito livro nenhum. Ela diz que quando ela entra dentro de um centro cirúrgico, assessorada por que ela chama de mentores, médicos, ela vê mais médicos desencarnados do que encarnados dentro do centro cirúrgico. As equipes estão rodeadas por médicos espirituais. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico, eles estão cuidando dos corpos extrafísicos e espirituais. Estão nos intuindo, vai por ali, vai por aqui, vai por cima, vem por baixo. Num determinado momento, a visão dela adquire transparência. Ela penetra no corpo dos pacientes e vê os órgãos por dentro. Adquire visão microscópica, vê a célula, penetra na célula, ultramicroscópica. Navega pela corrente dos pacientes, pela corrente sanguínea, vendo hemácias passar por cima, pela esquerda, pela direita. Por isso ela não queria que colocasse o nome dela no livro, vamos chamar ela de maluca. Aí eu me lembrei do filme. Eu ia escrever um capítulo, escrevi 2. Aí eu me levei a botar o nome desse capítulo de Viagem Fantástica. Quando eu acabei esses 2 capítulos, mostrei para ela falou assim, olha, está tudo dentro do que eu te falei. Agora, vou te dizer uma coisa, o que eu te contei não é nem 1/1000 do que acontece comigo. Então, será que é isso que vai acontecer com os médicos, médiums do futuro? Talvez. Podem essas inteligências extrafísicas causar algum tipo de dano ao nosso corpo físico e até mesmo dificultar o trabalho de um médico? Nós sabemos o que eu estou chamando de inteligências extrafísicas, dos nossos irmãos que nós chamamos de obsessores. Chamamos de obsessores, mas são irmãos nossos, são irmãos nossos. Com todo respeito, eu sempre fui um inimigo ferrenho do tabagismo. O tabagista, para mim, é um suicida. Tamanho foram as atrocidades cancerosas que eu vi causadas pelo tabaco. O tabaco queimado tem uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece, o 3,4 benzopirano. Certo? E aquilo, pelo menos no meu país, está exposto no maço. Isso mata. Se eu estou fazendo uso daquilo, eu sou um suicida. Diante das leis espirituais, então, bom. Essa fotografia foi publicada pelo jornal Globo em 1983. Esse indivíduo foi envolto num escândalo. O jornal o Globo foi lá e fez uma fotografia no momento que ele estava fumando. Nitidamente, se desenha na fumaça do cigarro uma cara tonha.
Observem 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma sobrancelha, uma orelha, uma basta cabeleira, como se o espírito estivesse abocanhando a cabeça do tabagista. Quando eu chegar do lado de lá, eu não vou ter nicotina, eu não vou ter ópio, eu não vou ter crack, eu não vou ter maconha, eu não vou ter álcool. Como é que eles vão satisfazer o seu desespero por não ter essas drogas estupefacientes? Vão se aproximar de nós, principalmente dos jovens. E vão intuir, experimenta, usa. E quando nós estamos utilizando, fluidos se desprendem dos nossos corpos físicos e são absorvidos pelos nossos corpos extrafísicos. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Então foi no momento exato. Por que essa fotografia veio ao meu encontro? Um colega médico, que ele sabia que eu fazia palestra contra o tabagismo. Paulo César, por que você não usa essa fotografia nas suas apresentações? Eu olhei, é isso mesmo que você está vendo? Bom, coloca aí o raciocínio de cada um pessoal. Minha neta Isabela. Toquei no assunto com vocês ontem. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses, foi picada pelo mosquito da Zika e a criança nasceu com microcefalia. Não anda, não come, não fala, não senta, está com 4 anos, com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Agora mesmo, quando eu vim para Portugal, ela foi internada no CTI, porque aspirou a saliva para o pulmão, está com uma pneumonia. Bom, graças a Deus está na minha família. E pesquisadores da USP, não sei de onde tiraram isso, implantaram tumores malignos cerebrais em ratos e tudo que é azul é célula tumoral, não é? O que é verde são os neurônios. E administraram nos animais o vírus da Zika. Bom, o mesmo vírus da Zika que causou a microcefalia da minha neta e mais 3.000 crianças, eliminou todas as células cancerosas e não sobrou nenhuma. Tudo que é colorido é câncer. Então está ali o cérebro do rato com o tumor maligno, implantado pelos cientistas. O tumor maligno fez metástases ósseas, então a coluna do animal está toda ela comprometida pelo tumor, pelo câncer. Administra-se então o vírus da Zika, o mesmo que causou a microcefalia da minha neta. Acompanhe. Então, esses espíritos vieram com 2 bagagens, uma kármica e outra missionária. Sabe como é que nós tentamos resolver o problema dessas crianças? Abre o crânio, tenta tirar do cérebro, faz radioquimioterapia e a maioria morre. O vírus destrói todas sem afetar nenhuma outra célula da criança. Ou do rato, perdão. Já começaram os testes humanos lá na USP. Só o espiritismo kardecista cristão explica uma situação dessa. Não tem como. Estamos empolgadíssimos, uma das pesquisadoras. Ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa nós nos abraçávamos. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor, lembra a pesquisadora Mariana Zett. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Para terminar, antes de eu vir para cá, o acaso não existe. Aconteceu antes de eu vir para cá para me trazer essa informação para vocês. É a primeira vez que eu estou apresentando isso. Primeira vez. Relato de um cirurgião cardiovascular. Vou resumir. Prezado doutor Paulo César, meu nome é CV. Ele é cirurgião cardíaco. Estava participando de uma cirurgia cardíaca com o professor dele, mais um assistente. Quem estava operando era o professor, operando o coração. Em setembro de 2019, para a instalação de 2 pontes sacenas e uma mamária. Idade do paciente, 77 anos, mas o estado geral muito bom. Durante a cirurgia, fomos surpreendidos por uma ruptura de artéria aorta cardíaca, com o consequente quadro hemorrágico incontrolável. Então, a aorta do paciente rompeu no coração, que é sangue para todo lado. Parece uma torneira aberta, com a aorta sangrando. Olha o desespero que toma conta dos cirurgiões.
Durante 2 ou 3 horas tentaram estancar a hemorragia sem conseguir. Esta era a situação, uma inundação de sangue decorrente da ruptura da artéria aorta. Passadas 2 horas em luta desesperada, esgotadas todas as tentativas para estancamento da hemorragia sem sucesso, lembrei dos seus livros, onde o senhor diz que nós médicos nunca estamos sozinhos, que há sempre entidades superiores nos apoiando e nos guiando. Pedi, então, em pensamento, que me fosse mostrada alguma solução para aquele caso, aparentemente insolúvel. Imediatamente, uma ideia surgiu em minha mente e foi adotada. Para a surpresa de todos, em menos de 2 minutos, o sangramento foi sendo contido e o paciente salvo sem qualquer sequela. O que é que eu vou dizer para vocês? Eu acho que eu estou sendo utilizado. Camarada, escreve livro para ver se tu desperta os teus colegas, porque eles não estão sozinhos. O professor dele era um descrente, ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp desse tamanho. O professor é descrente, depois da cirurgia, ele confessou para mim que ele também fez uma prece. Então, quer dizer, de onde veio essa ideia? Em 2 minutos para o sangramento? Não me reconhecendo aí, eu quero que eu tire a máscara. Bom, eu não entro em nenhuma cirurgia sem colocar a seguinte imagem na minha mente. Aconselho os colegas que aqui estão a realizarem o mesmo. Se tem algum conhecido médico, algum filho médico, algum pai médico, dá a sugestão, joga semente. Quer uma sugestão? Tem um livro muito bom chamado A Face Oculta da Medicina. O autor é muito inteligente, o nome dele é Paulo César Frutuoso. Ele é muito humilde, muito humilde. Joga semente, dá de presente para o colega. Foi isso que salvou a vida daquele doente. Não estou falando, estou dividindo isso com a minha família. Eu não estou me colocando acima de ninguém. Eu não sei por que eu fui colocado nessa história. Não sei. Ninguém conhece melhor nós do que nós próprios. Quando eu olho para dentro de mim, eu tenho vontade de sair correndo. Os meus alunos me chamam de Paulo César Furioso. Então, eu acho que tem uma história. Qual é a imagem que eu coloco na minha cabeça? Essa aí. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. Quando não peço aos meus alunos, como é, professor, não vai falar nada, não? Eu terminaria aqui. Eu tenho 2 imagens, eu não sei se eu devo mostrar. O que vocês acham? Eu só estou vendo jovens aqui, provavelmente vocês vão chegar em casa, vão botar o meu nome na internet, podem ver algumas imagens que vocês vão falar assim, não pode ser a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Segure-se na cadeira, por favor. Eu também toco contrabaixo em banda de rock. Eu também sou dançarino profissional.